Fala galera dramática, aqui professor Hugo Veiga do Método Orion, falando pela primeira vez aí análise de obra para a galera do País 3. Então vocês sabem que a obra rodriguiana do País 3 de vocês é Perdoa-me por Me Traíres, que é o que a gente vai falar agora sobre Nelson. E eu estou um pouquinho nervoso de dar essa aula porque a professora Leila Rabelo disse que vai assistir e que vai me dar uma opinião sobre a aula, então eu estou um pouco nervoso com essa aula. Mas a versão que eu comprei do livro é essa versão aqui, eu não sei nem qual é a editora. Eu gostei bastante, Nova Fronteira, eu acho. Eu gostei bastante dessa edição e eu vou dizer para vocês por que eu gostei. Ela está muito cheia de nota de rodapé, editora Nova Fronteira, é isso mesmo. Ela está muito cheia de nota de rodapé. E isso é muito legal porque a peça foi encenada pela primeira vez em 1957. E isso traz uma série de mudanças de vocabulário, de costumes da sociedade da época, que pra gente que lê em 2020 vai ler já com outros olhos. Então essas notas de rodapé vão ajudar bastante, acreditem. Eu queria, antes de começar a falar sobre a obra, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o próprio Nelson. O Nelson ele era jornalista, ele começou a trabalhar em jornalismo muito jovem, né? Ele devia ter aí uns 16 anos de idade quando ele começou a escrever para jornal. E ele viu muita coisa acontecer, trabalhou muito tempo em jornalismo policial. E ele próprio dizia que muita coisa que ele colocava, não só nas peças dele, mas na literatura dele, que ele também escreveu prosa, né, além de teatro, muita coisa eram coisas que ele via acontecer. E ele acabou, justamente por esse hábito dele de colocar o dedo na ferida, ele acabou apelidado como anjo pornográfico. E o que eu acho bastante interessante nisso? Muitas vezes a galera acha que a obra de Nelson Rodrigues é cheia de palavrão. Não é. Eu tenho uma peça aqui que eu lembro de cabeça, que é que tem bastante palavrão, que é o Toda Nudez Será Castigada. Mas ali tem o palavrão está dentro de um contexto, né? Ele tem um porquê de acontecer, a cena acontece por causa do palavrão. Então não costuma ter palavrão, não costuma ter nudez, né? Não costuma aparecer nada disso. A galera confunde muito o Nelson com o Plínio Marcos. O Plínio Marcos vai ter uma linguagem muito mais pesada. Se você for ver aqui nessa peça que a gente está estudando, o Perdoa-me, ela é uma peça que o palavrão é canalha. Ou seja, mas por que na memória das pessoas, Nelson Rodrigues é cheio de palavrão, por que na memória das pessoas fica isso? Porque a temática da peça é forte demais, e isso eu vou concordar com vocês. É uma temática muito forte. Em quase todas as peças do Nelson, para não dizer todas, eu não vou dizer todas porque sinceramente eu não li todas, mas de todas as que eu li, a temática é sempre muito forte. É sempre muito pesada. E o Nelson, ele tem uma coisa que ele coloca nas famílias, geralmente as famílias que são retratadas, quase todas as peças se passam num núcleo familiar, e quase todos esses núcleos familiares são núcleos familiares de maior poder aquisitivo. Né? O Perdoa-me, ele não me fala exatamente onde essa família mora, mas o Beijo no Asfalto, por exemplo, é uma família que mora no Grajaú, ou seja, é uma família que tem um poder aquisitivo bom. É uma família, o Grajaú, lá na época que se passa a ação do Beijo no Asfalto, é um bairro tido de família conservadora. Então ele vai colocar exatamente isso, ele vai dizer assim, olha, isso que eu estou dizendo que acontece nessa família, acontece na minha, acontece na sua, só que a gente não diz isso. As nossas famílias não tem nada de errado, né? A família que tem alguém que é maluco é a outra família, né? A família que tem traição é a outra família,
a minha família é perfeita, a minha família não existe nada. Então ele vai colocar essas coisas que acontecem em todas as famílias brasileiras e que ninguém admite que isso acontece. Tranquilo? E aí ele tem algum... Bom, antes do que é recorrente, eu vou falar para vocês do Vestido de Noiva. Vestido de Noiva é uma outra peça do Nelson. E se a gente não vai estudar o Vestido de Noiva, por que eu vou falar do Vestido de Noiva? Muito simples. Porque o Vestido de Noiva, que teve a sua primeira montagem em 1943, ela é o marco do teatro moderno no Brasil. E aí você vai dizer assim, poxa professor, mas a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922. Eu sei disso. E a literatura, se você for lá conversar com a professora Dani, você vai ver que a literatura moderna ela já está implementada em 1922, com a geração de 22. No caso do teatro, e aí isso que eu vou falar agora serve para quase todos os movimentos artísticos, né, relativamente ao teatro, ele pega a rabeira. Então assim, quando a literatura, a pintura estão no realismo, o teatro vai chegar no realismo quando as outras linguagens artísticas estão quase saindo já do realismo. E aí eu tenho uma explicação meio pessoal sobre isso, porque o que é? O teatro, ele não é exatamente uma arte, ele é um conglomerado de artes. Então é preciso que essa mudança aconteça em outras linguagens artísticas para então acontecer no teatro. Tranquilo? Aí você vai dizer assim, professor, mas o Rei da Vela foi encenado na Semana de Arte Moderna e é teatro. Eu sei que o Rei da Vela é teatro e eu sei que o Rei da Vela foi encenado em 1922. Porém, ele era meio que mais do mesmo, ele não tinha nada de moderno. E o que de tão moderno tem no Vestido de Noiva que vai se repetir aqui no Perdoa-me? O que tem de tão moderno? Lembrando, galera, que eu estou falando em século XX. E no século XX, a velocidade da comunicação não chega nem a 1/10 do que a gente tem hoje em dia. Tranquilo? Então a gente está ali... Os estudos de Freud, principalmente, eles estão tomando conta do mundo ocidental. E aí esse negócio do subconsciente, do mundo dos sonhos, que é muito presente na obra rodriguiana, e aí você fala assim, poxa professor, Freud ele é anterior a Nelson Rodrigues. Eu sei disso também. Só que essas ideias demoram um pouco a se difundir. Tranquilo? E aí, essas ideias de subconsciente estão muito fortes em Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues, ele trata em Vestido de Noiva do seguinte, é uma mulher, a Laide, que acabou de ser atropelada e ela está entre a vida e a morte. Você não sabe se ela vai sobreviver a esse atropelamento. E aí, o Nelson Rodrigues, ele coloca a peça em 3 planos. Só de eu falar essa palavra plano, você que já leu o Perdoa-me, já... Eita, tem plano também no Perdoa-me. É por isso que eu estou falando do Vestido de Noiva. Que é mais antigo e que é marco. E esses planos, o Nelson Rodrigues chama de plano da realidade, plano da alucinação e plano da memória. O que são esses planos? O plano da realidade acontece tudo relativo ao atropelamento de Alaide, a hospitalização dela, a imprensa. Lembra que eu falei que o Nelson Rodrigues ele era jornalista? Então a imprensa, sempre que a imprensa aparecer na obra de Nelson Rodrigues, ela vai aparecer no sentido da imprensa marrom, que se chamava na época do Nelson Rodrigues, né? Que é a imprensa com viés mau caráter, né? O cara que quer vender jornal, na época se falava vender jornal, né? É o cara que quer vender jornal a qualquer preço, né? Hoje em dia na internet é o que a gente chama de clickbait, né? É o cara que faz qualquer coisa para ter clique, para ter visualização no Instagram ou no YouTube, seja a plataforma que for. Na época era vender jornal. Então a imprensa vai ficar ali em cima querendo fazer sensacionalismo, né? Querendo tirar foto de Alaide toda atropelada, coitada.
E a imprensa vai estar ali de urubu querendo uma morte para dar notícia dessa morte. Os médicos operando a Laíde, a família de Alaide indo vê-la no hospital, saber notícias dela, se ela vai sobreviver ou não. Tranquilo? Esse é o plano da realidade. O plano da memória e da alucinação, eles meio que se confundem. Eles acontecem dentro da cabeça de Alaide, ou seja, eu tenho uma parte da peça, que é o plano da realidade, que acontece no hospital, e eu tenho uma parte da peça que acontece dentro da cabeça de Alaide. Ela começa a se lembrar que ela se casou com Pedro, e eles foram morar numa casa, ela achou um diário nessa casa, que era o diário de uma cafetina, chamada Madame Clessy, e ela começa a ler o diário da cafetina. Essa cafetina já morreu, elas não conviveram na mesma época, e ela começa a se encantar por essa mulher que escreveu o diário, por Madame Clessy. Então, no plano da memória, eu tenho memórias dela na casa dela, eu tenho memórias principalmente do dia do casamento dela, daí vem o nome da peça, Vestido de Noiva. E no plano da alucinação, eu tenho uma coisa maluquíssima acontecendo, que é um encontro de Alaide com Madame Clessy, como se Madame Clessy estivesse aconselhando Alaide. Tranquilo? Isso é Alaide, que está toda dopada, né, para fazer a cirurgia, o raciocínio não funciona e a cabeça está divagando, né? É o subconsciente, é o mundo dos sonhos, né, que Freud falou tanto no mundo dos sonhos. E aí você fala assim, pô, eu tive um sonho que não fazia o mínimo sentido. Bem-vindo, isso é o mundo dos sonhos, né? A sua cabeça completamente solta, né? E aí o que acontece? Eu tenho esses 3 planos muito bem definidos, inclusive geograficamente no palco existe o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória, e a peça se desenvolve aí, e a plateia não sabe o que acontece exatamente na ordem cronológica que os fatos se deram, né? O tempo vai e volta. Para a galera do primeiro ano eu falo muito das 3 unidades aristotélicas de tempo, lugar e espaço, tempo, espaço e ação, e lugar e espaço é a mesma coisa, né? Ou seja, numa tragédia grega é inconcebível você contar o que aconteceu depois antes do que aconteceu antes. Aqui em Nelson é tranquilíssimo, ele vai fazer muito uso disso, inclusive no Perdoa-me ele também faz uso disso. Então você tem esse mundo que é mais onírico, né? Um mundo que tem mais a ver com os sonhos, e é uma linguagem que até então no Brasil ninguém tinha usado. Então o Nelson usa essa linguagem para surpreender o público, tranquilo? E aí alguns anos depois, em 57, ele vai fazer o Perdoa-me. E ele tem alguns fatos que são recorrentes. Então você vai ver, por exemplo, esse mundo onírico, né, esse mundo dos sonhos, a coisa não fazer muito sentido, né, você vai ver em várias peças dele. Você vai ver isso na Viúva Porém Honesta, por exemplo, que para saber o que aconteceu na noite de núpcias da protagonista, o pai dela evoca um flashback. Na verdade ele não evoca um flashback, ele evoca 4 personagens, que são uma cafetina, um otorrinolaringologista, que é o médico responsável pela garganta, né, por tudo isso, um psicanalista e uma prostituta, um otorrino, uma psicanalista e o diabo, que é o diabo da Silveira, que é o diabo que não tem chifre, que os chifres foram cortados. E essa galera acaba fazendo um flashback. E isso é completamente absurdo, né? Por quê? Porque isso não acontece no nosso mundo real, mas ele não está preocupado com o mundo real, tranquilo? Ele quer fazer esse ambiente de sonho, esse ambiente de delírio.
Então isso é muito, muito, muito recorrente. Tem umas peças que são mais realistas, né? Como A Mulher Sem Pecado, como o Beijo no Asfalto, né? O Boca de Ouro, são peças que tem um viés mais realista, e tem umas peças que são completamente oníricas, né? Que é o caso da Valsa, por exemplo, a Valsa número 11, né? Que é a personagem que já morreu, que toca piano, é o único solilóquio o único monólogo do Nelson Rodrigues, né? Ela vai contar o que aconteceu, como ela foi assassinada durante a execução do piano dela. Então é uma coisa muito mais onírica. Viúva, porém honesta, é completamente maluca a peça, né? Graças a Deus. E aí você tem isso que é bastante recorrente. Outra coisa que é bastante recorrente, já falei para vocês, que é a imprensa. E a imprensa, sempre que a imprensa aparecer, nunca é o cara que é preocupado com o bom andar da imprensa, com a função social da imprensa. Nunca. É sempre um cara mau caráter que está querendo tirar proveito de alguma coisa, por ele ter esse poder da informação. Alguma semelhança com os dias atuais? Fica aí a reflexão. A cunhada, galera, sempre que aparecer a cunhada, ela vai significar ou adultério, ou a vontade do adultério, o desejo sexual reprimido na cunhada. Sempre, sempre, sempre. A cunhada, ela nunca entra na obra rodriguiana de uma forma impune. Ela sempre representa isso. Tranquilo? A tia, que também tem nessa... Olha quanta coisa eu estou falando que tem aqui no Perdoa-me, né? A tia, ela via de regra, ela vai representar o pecado do desejo sexual, né? O desejo sexual que nunca pode ser realizado, tudo que é proibido, nada que pode, você não pode falar nada, você não pode... Tem as tias de Doroteia, da peça Doroteia, né, que são as tias da personagem título. Chega a ser engraçado, porque elas têm uma aversão tão grande à sexualidade que elas sequer veem os homens. Então, se aparece um homem na frente dela, a única coisa que elas veem são os sapatos, porque o homem, propriamente dito, para elas é invisível. É lógico que isso é um grande deboche do Nelson Rodrigues, tranquilo, galera? Então você tem a tia que representa isso, você tem a imprensa, você tem a cunhada, acho que eu já falei de todos os elementos assim que tem uma recorrência, a família, né, que é sempre uma família que tem alguma coisa que vai se esconder mas que toda a família tem, né? Tem um conto do Nelson, esse não é peça não sei qual é o nome desse conto, mas é a história do cara que é casado e a irmã da esposa dele, ou seja, a cunhada, que é muito novinha e compra um traje de banho e veste esse traje de banho na frente dele para saber se ela fica bonita nesse traje de banho, e fica provocando ele sexualmente durante o conto todo, até o dia que ele chega e ela está na cama dele. A mulher não está em casa, a esposa dele não está em casa, e a cunhada está na cama dele chamando ele, né, para o ato sexual. E ele fica maluco com isso, porque ele não quer trair a mulher. E ele fica num estágio tão alterado que ele mata a cunhada e carrega o cadáver da cunhada para a delegacia. Isso é contado em flashback. Ele começa chegando à delegacia com o cadáver da cunhada no colo, e aí depois ele conta por que ele fez isso. E a mulher dele vai à delegacia quando ele está lá sendo interrogado. A mulher dele chega à delegacia e pergunta o que aconteceu, e ele fala. E ela fala assim: você não me traiu com a minha mulher, com a minha irmã? Graças a Deus. E beija
esse cara, né? Agradecendo ela por ele ter matado a irmã dela. É lógico que isso ele está querendo evidenciar o grau de doença que a sociedade da época dele vive, e a nossa sociedade a gente também precisa se perguntar quais são as mazelas que a gente traz. Tranquilo? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu não vou entrar na obra com vocês hoje não, porque o vídeo já está razoavelmente comprido, e eu vou deixar para vocês, inclusive dar um tempo para vocês, para quem ainda não leu, começar a ler pelo menos o primeiro ato, e o primeiro ato do Perdoa-me, ele fala exatamente sobre meninas de uma boa classe social que estão procurando trabalho junto com uma cafetina, né? Porque o que leva a isso, né? São meninas que não precisam financeiramente. O que está acontecendo na sociedade para existir um fascínio sobre essa atividade? Né? E o primeiro ato vai tratar exatamente disso. Cara, olha quanta coisa polêmica essa peça vai tratar. Vai tratar da prostituição, vai tratar do aborto, vai tratar da sanidade mental, vai tratar da fidelidade conjugal, ou seja, é muita coisa polêmica que está sendo tratado aí. Ela é uma peça bastante pesada, bastante complexa, e eu vou ter muito carinho de analisar isso aí com vocês, beleza? Então eu espero o encontro com vocês semana que vem. Obrigado aí pela companhia de vocês, até a próxima.